que palavras te amo, Senhor. Hoje eu vim aqui gritar pro mundo inteiro que é teu, meu amor, Jesus. Ponto de encontro. Apresentação Dr. Hernani. Um bom dia, amados ouvintes, tão assíduos do ponto de encontro. Mais uma vez, assim, uma honra muito grande para nós compartilharmos daquilo que Deus tem para conosco, né? Nesta manhã. Já se vai mais um janeiro, né? Onde assim aquelas fervuras, né? E aquelas emoções aí do começo do ano, né? Onde assim a gente já começa a se deparar com a realidade da vida, né? Porque mudam-se os anos, né? Mas se as nossas atitudes e a nossa visão não mudar, né? Assim a nossa vida vai continuar na mesma, né? Porque muitos sonhos aí do começo do ano já se esfriaram, né? Se diante da crise, diante do mau prognóstico, né, de 2016, talvez muitas pessoas assim possam estar desanimados com o que vem aí pela frente, né? Mas a nossa esperança não está no homem, não está na política, mas a nossa verdadeira esperança está no Senhor, né? Então, se você aí ainda está assim um pouco titubeante, né? Nada mais do que nós voltarmos à palavra de Deus para que nós entremos no rumo e no prumo certo, porque só há prumo, só há rumo, né? Quando nós estamos no caminho. Então, bom dia, né? Mais uma vez a todos, né, os ouvintes, né, de Itaperuna, né, de outras cidades, né, regiões, distritos, né? E que você mais uma vez aí possa estar sendo alimentado, não pelas lentilhas da vida, mas pela bênção maior que é Jesus. Não é isso, irmão? Lino, é verdade, Lino. Carlos Henrique, fala uma coisa. A paz do Senhor para Carlos Henrique, a paz do doutor, a paz do Senhor para o pastor e doutor Hernani, a paz do Senhor missionário irmão Celso, nosso amigo lá, Betinho, que está aí ligadinho com a gente, vai falar hoje, hein? Vai falar hoje, Betinho, né? E o Zé Aloysio, que está ali amigo de longas datas, né? Eu quero mandar um alô para todos quantos estão nos ouvindo, que a bênção de Deus esteja sobre você e sua família. Mas, Zé Henrique, Carlos Henrique, você falou sobre o Natal, o Ano Novo que passou, e a Operação Rodoviária tem um balanço do Ano Novo, do Réveillon e tal. Então foram 125 pessoas perderam a vida. E outras 1.592 ficaram feridas em acidente de trânsito nas rodovias. Essas mortes, quase 150, foram batidas frontais, né? Foi colisões frontais, né? Então, quer dizer, É verdade. Brincadeira. O álcool, então, né? Com certeza o álcool aí foi um dos motivos, né? Álcool, falta de atenção na estrada, né? Abuso no volante, enfim, outras coisas mais. Então esse é o saldo da Operação Rodoviária, doutor. Muito bom. Temos também outra notícia aqui boa, doutora, cristã. Olha só coisa linda isso aqui, rapaz. Essa, vocês creem ou não, hein? Vocês creem ou não nessa notícia aqui?
Vocês creem ou não nessa linda notícia? Muçulmano se converte ao Evangelho após sonhar com Jesus. Ele chamou-me pelo seu nome, pelo meu nome. Essa notícia vem de onde? Sabe onde? Não, vem do CNN. Ah, da CNN. CNN. Um fato curioso, recente, na conversão da muçulmana ao Evangelho, está relacionado em sonho. Ela teve um sonho e ouviu Jesus chamar pelo seu nome. Atualmente, ela diz aqui, atualmente eu frequento a igreja, compreendeu que através da leitura da Bíblia e dos ensinamentos recebidos, que o sonho não foi uma forma usada por Deus para se revelar a ela. Você acredita nisso, doutor, que Deus revela uma pessoa em sonho e chama ela pelo seu nome? O sonhador na Bíblia é o José, né? Exatamente. E também Daniel não era sonhador. Daniel interpretava sonhos, não é verdade? Mas a gente sabe, porque também está na palavra de Deus, que das muitas preocupações é que vem os sonhos. E às vezes ela realmente frequentava a igreja, ouvia a palavra e ficava preocupada realmente. Diz aqui, ó, e você pode... diz aqui, ó, a CBN que entrevistou ela, diz assim, em uma das noites, quando eu estava na minha cama, eu só sonhava e a luz estava falando como eu estou falando com você agora. Ela sendo entrevistada pela CBN. Eu estava falando comigo, chamando o meu nome, verbalmente dizendo, ele falando, agora Jesus falando com ela, vem a mim, eu vou te salvar você, eu vou salvá-la, relatou a mulher que teve a identidade preservada por questões de segurança, de acordo com as informações da emissora CBN. É interessante, é um dado, não é novo, um dado novo não, né? Mas graças a Deus, porque Jesus Cristo veio ao mundo salvar os pecadores, não importa onde estejam eles. E diz o apóstolo Paulo, dos quais pecadores eu sou o principal. Não é? Porque quando a Bíblia fala salvar os pecadores, significa que a única maneira que eu tenho de pagar a Deus o meu pecado é se eu morrer, né? Não é verdade? A única maneira que eu tenho de pagar o meu pecado a Deus é se eu morrer. E tem muitas pessoas que pensam que caridade leva você à salvação. Foi bom o senhor falar esse caso, que eu me lembrei de Cornélio, né? Atos capítulo 10, um centurião romano, né? Esmola, né? Que tomava lá, que comandava lá 100 homens, né? Uma centúria. E ele dava esmola, fazia oração, fazia jejum, mas não era salvo, ele era um religioso. Era religioso. Exemplar. Deus agradou tanto o testemunho. Era um bom cidadão, né? Exatamente. Deus agradou tanto aquele homem que enviou um anjo para falar com ele. Cornélio, as tuas orações, as tuas esmolas, subiu para a memória de Deus, mas te falta uma coisa. Como o anjo não foi enviado para pregar, ele falou, chama Simão Pedro, está na casa de outro Simão, cuja casa é beira-mar, cidade de Jope. Ele pregará para ti palavra pelas quais será salvo, tu e tua família. E foi o apóstolo Pedro quem pregou para ele, né? Exatamente. E é muito interessante essa passagem, porque Pedro, né? Pedro, o nome dele não era Pedro, né? Era Simão. Simão, e Jesus então vira para ele, você não vai se chamar mais de Simão, não. Esse nome não é mais compatível com você. Vai se chamar Cefas. Agora, um homem não crente, doutor, convidou todos os amigos íntimos para ouvir a mensagem do grande pregador, aquele homem iletrado, né? Pedro era iletrado, mas falava muito bem porque andou com Jesus. Vemos ali a salvação entrando naquela família. Pedro levou mais 10 judeus com ele para servir de testemunha. O evangelho aos gentios começou aí, exatamente. Né? Começou aí. E Cornélio, né, um centurião romano, prostrou os pés de Pedro para adorar mesmo. Se Pedro fosse papa, né? Pedro ia ficar quietinho. Ia ficar quietinho, mas Pedro diz, não, Cornélio, levanta que eu sou como tu mesmo. E ali aquela família foi salva. Você pode ler, ouvinte. Está na Bíblia Católica, está na Bíblia Espírita, está na nossa Bíblia, a Bíblia é uma só. Você pode ler Atos capítulo 10. É a história de Cornélio. Salvação. Centurião. Cornélio. Mas é muito interessante, nós estamos vivendo dias assim tremendos, o Carlos Henrique está registrando, né? O início do ano, a passagem do ano, né? Você está comentando também dos muçulmanos. Lá na França, por exemplo, agora, não é assim, Celso? Não sei se você soube, todas as mesquitas
que é o templo dos muçulmanos, né? Todas as mesquitas estão abertas a todos, para todos verem o que é uma mesquita muçulmana, que eles fazem ali, como é que eles recorrem a Alá, entende? Lá na França está acontecendo. Mas, e na França também eles comemoraram agora, eu achei bem interessante, né? Um ano em que o jornalista do Charlie Hebdo, eles foram mortos por terroristas muçulmanos, mas por causa do lema da França. O lema da França é liberté, fraternité e égalité. Não é assim, Celso? Você que já esteve lá por perto? Já esteve na França também? Igualdade, de passagem, mas... Ah, de passagem, né? En passant. En passant. Digamos. Mas eu quero também cumprimentar os ouvintes com a paz do Senhor, um bom dia. E interessante que eu vim para cá bem antenado. Se o assunto me levar para esse caminho, a gente fala. E você já falou com a expressão jururu? É uma expressão que usa. Estou bem jururu hoje. Mas aí, eu tento me reportar na palavra de Deus, eu queria até dar uma opinião para os irmãos aqui. Então, se falou em morte, falou, então não tem como fugir disso. Hebreus 9, 27, está escrito que após a morte, né, segue o juízo de Deus, e ao homem está ordenado morrer Uma só vez. Mas aí eu queria colocar para os irmãos, é compatível, parece que é inerente ao ser humano essa questão. A morte, me lembro do pastor Zé Carlos Lessa, saudosa memória, que ele dizia numa pregação, eu nunca me esqueci, a morte ela não vem sozinha, vem com o seu séquito de dor, tristeza, luto. Pastor, e se você recorrer na Bíblia, Moisés, a Bíblia diz que o povo chorou a morte de Moisés durante dias, né? É verdade. E depois Jesus chorando a morte de Lázaro. É assim mesmo, pastor? Isso não muda. Se Mas você... Jesus não chorou a morte de Lázaro. Jesus chorou foi a incredulidade do judeu. Não, porque o texto diz assim, Não, Jesus chorou, né? Não, só chorou, mas tá. ele não chorou por causa de Lázaro morto. Mas digamos assim... Chorou por causa da incredulidade das pessoas. A pessoa associando que como e também Jesus tinha a questão humana, ele tinha sentimento, vamos colocar assim. Dele, é amigo íntimo dele. É amigo íntimo, eu creio que isso... E, por exemplo, o fato de Moisés mesmo, a Bíblia retrata lá que o povo chorou durante 40 dias. Então é uma coisa que é irreversível, né, pastor? A morte? Não, digo, essa coisa de você prantear, chorar, por mais cristão que você seja, por mais... Depende do lado que você olha, porque do lado de Deus, dá prazer a Ele. Mas eu digo Então a palavra de Deus fala que Deus não tem prazer na morte do ímpio. É na morte do ímpio. E nós somos o contrário. Quando morre um ímpio, a gente fica alegre. Não salvo, né, pastor? O ímpio. Agora, salvo quando morre o salvo, meu pai morreu o Celso. O lindo, coitadinho. Ele era uma isso? Não, e a Bíblia diz que aqueles... Tem como explicar? Existe aqueles, Celso, a sua palavra, existe aqueles que choram excessivamente, sucessivamente, sem cessar, durante anos e anos e anos pelo outro querido que foi. É por falta de não ter esperança. Como diz o apóstolo Paulo, né? Não quero, irmão, que sejas ignorante acerca dos que dormem, como os demais que não têm esperança. Mas eu digo lá em si, pastor. O Jó também. O Jó também tem uma expressão que eu acho muito linda. Ele fala assim: há esperança para a árvore. Coisa bonita, né? Porque mesmo morrendo a árvore, né, ao menor sinal de chuva, ela começa a brotar e já os seus ramos florescem. Mas o homem morrendo, não há mais esperança para o homem. Não há mais. Se morrer sem Cristo já era, né? Então, eu vou contar um lancezinho aqui, você me desculpe um bocadinho. Uma vez chegou no meu consultório uma cliente, foi muito interessante. Ela falou assim: doutora Hernani, eu estou muito triste, doutora Hernani. Por que está triste, senhora? Eu estou triste, doutora Hernani, porque eu amava muito meu marido, doutora Hernani. Olha só, eu amava muito meu Deus. E meu marido me abandonou. Então eu de todos os meios, modos que eu tinha, eu podia consolar aquela irmã, aquela mulher. E ela saiu dali confortada, entendendo? E toda vez que, doutora, eu amo muito meu marido, eu amo muito. Aí um dia ela chegou lá e falou assim: doutora, não aguento mais, doutora. O que foi, senhora? Mataram o meu marido, doutora. Mataram? Assim mesmo. Mataram o meu marido, doutora. Como é que foi, senhora?
Ele estava assim num bar, doutor, ele estava assim num bar, e de repente surgiu uma briga lá, entendeu? E deram um tiro na pessoa e pegou ele marido morreu. E isso mesmo, chorou já. Eu falei, senhora, por favor, pare de chorar. Agora não adianta mais a senhora chorar. A senhora já teve muito tempo para chorar. Entende? Já teve tempo para se derramar em lágrimas, em pranto, em dor. Teve muito tempo para isso. Agora, a senhora, para de chorar. A senhora é uma mulher livre. Não olha mais para trás, não, senão você não para o sofrimento. Olha para sua frente, está tudo livre. A senhora é uma pessoa livre até para casar de novo. Mas não casa com qualquer um, não. Casa com alguém do Senhor. Entende? Ah, rapaz, que levou um choque. O ambiente que o esposo estava forma caráter. Cada ambiente, né? O homem é produto do meio. Então, onde ele estava, o ambiente chamava a atenção de uma briga, de uma confusão. Mas o pior é isso. E o outro entrou na igreja, doutor, invadiu lá. Mas peraí, o pior é isso. O pior é que a mulher parece que levou um susto e parou, né? Aí, 2 anos depois, a mulher volta ao consultório. Já estava... Não, eu falei assim, deve estar namorando pelo menos. Eu falei assim, então, senhora, está namorando? Ah, doutor Hernando, já estou separada de novo, doutor. Mas só que não estava chorando mais. Assim. Então, Gazelho, só para me entrar nessa parte aqui, Gazelho. O homem amado invade culto, ouve sermão e se converte ao evangelho após receber a pregação no seu coração. Onde foi isso? Nos Estados Unidos, lá na Carolina do Norte. Ele entrou armado para matar pastor. Permita, pastor, mandar um sentimento à família lá no Surubi. Até porque é um jovem de 30 anos, mais ou menos. Então, eu não sei como é pai, né, filho? Você que é pai, né? Isso é duro. Então é muito difícil. Inclusive, há poucos meses atrás eu contactei com ele lá em Macaé e tal. E foi esse jovem que morreu? E uma coisa que tem assim me chamado a atenção, pastor, meus irmãos, para uma reflexão, é como tem morrido jovens, não é daquela questão de bala perdida, as doenças que até então, pastor, como médico, você ouviu falar 30 anos atrás que criança tinha diabetes? Eu fui há poucos dias atrás, fiquei assustado. Garoto de 17 anos com tensão arterial, pressão descontrolada, mas 3, assim, tudo jovens. Então, e outra coisa, e jovens morrendo assim, de doenças que até então eram propriamente de pessoas de mais idade, né? É verdade. Então, isso é para mim um sintoma. Mas não é só, não é, doutor Renan, no caso, não é notícia boa, isso o camarada é só um homem armado. Isso foi nos Estados Unidos. Com um rifle. Isso não é normal, né? Armado com um rifle semiautomático, invadiu a igreja. No momento em que o pastor pregava o sermão e falava sobre o momento da violência na comunidade. Atordoado, ele foi acalmado pelo pastor e terminou aceitando Jesus como seu salvador. É uma boa notícia. Mas é o seguinte, ainda sobre essa sua questão aí, né? Sobre a questão, né, do sentimento em relação à morte, né? Isso assim, na visão assim da psicologia, né? Todas essas reações, na verdade, são uma reação extremamente necessárias e salutares para o desenvolvimento emocional do ser humano, né? Esse luto, né? Essa dor, né? Essa tristeza, né? Faz parte da nossa saúde mental. Olha só, segundo os dados da psiquiatria, toda pessoa que se torna indiferente, né, alguma tragédia, ao sofrimento humano, né, esse indivíduo, né, tem uma patologia mental muito grande, né? Inclusive, os chamados psicopatas, né, eles são assim caracterizados por não apresentar nenhum sentimento. São frios, né? São frios, né? Diante do choro, da dor, da morte, né? Da tragédia, né? Eles não demonstram sofrimento, são frios, né? Eu assim, olho assim, né? Assim,
assim, poucas correntes evangélicas aí, eu assim tenho, né, assim, né, contato, que assim acha que o crente tem que ser um super crente, né? Tem que viver acima, né, do bem e do mal, do sofrimento nada atinge, né? Em que se demonstrar dor, né, sofrimento, né? Ele é assim, né? Assim, ele é chamado e tido como alguém de pouca fé, entendeu? Acha que ser crente tem que ser durão, né? Não pode chorar, né? Tem que mostrar, ser forte, né? Diante das adversidades. Isso, na verdade, né, traz uma doença, né, emocional muito grande. Porque na Bíblia, né, fala sobre o luto, não é isso? Os judeus, né, eles é o quê? Tinham momento de luto, tristeza, sempre, né? Isso é humano, não é isso? Nós não somos anjos, né? Nós temos sentimento, né? Jesus, ele foi, né? Ele é 100% Deus, mas também 100% homem, né? Lá na sua crucificação, né? Quando João, ou melhor, quando Jesus diz assim, ó, mulher, eis aí teu filho, né? E desde então, né, João levou Maria para sua casa para cuidar dela, né? Isso está em João 19. É porque os outros, né? só uma parte, Versículo 27. Me dá uma parte aí dessa questão é muito importante, porque os filhos de Maria, os outros filhos de Maria, não era convertido, não era convertido e não tinha capacidade para cuidar da mãe. Com certeza. Né, doutor Hernani? E João, como um apóstolo do amor, um homem de... Um único mais que ficou. chegado, exatamente. Os outros foram embora, os outros disse Pedro, voltaram para pescar, voltaram para os unidades normais. Mas João ficou ali ao pé da cruz. Como os outros irmãos de Jesus, que vieram do ventre de Maria, depois da ressurreição, doutor Hernani, após a ressurreição, que os outros filhos de Maria se converteram ao cristianismo. Foi por isso que Jesus disse, eis aí, mulher, teu filho. Eis aí, filha, tua mãe. E desde aquela hora a Bíblia diz, exatamente. Cuidou então, dela. né, mano? Porque o sentimento, né, é normal, né? O que não é normal é o sofrimento, né, contínuo. Exatamente, que o apóstolo Paulo falou. Esse desespero, que a pessoa entra em depressão, né? Fecha, né? Se fecha no, né, lá no seu recinto, tá na sua casa, né? Ah, não, eu quero morrer, né? A minha vida, né, se findou, né? Meu marido foi embora, então, né? Eu morri, né, junto com ele. Não é isso, né? Porque o apóstolo Paulo, ele diz que a morte foi, né, tragada pela vitória, foi vencida. Esse tema morte, ele é muito apaixonante. Mas, na verdade, sentimento, ele é inerente ao homem. Ele é próprio do homem. Você não vê anjo se lamentando. A pessoa, se Deus se lamentasse, ele fica, morreu o Carlos Henrique agora. Isso não é próprio do ser divino, nem do ser celestial. Um anjo, só para matar uma pessoa, mata e não quero saber, não. Entende? Tem muitas pessoas, doutor, eu estou falando uma coisa muito... Está aqui, ó. Muitas pessoas começaram 2016 com luto. 127. Olha só. Acidente com morte. Isso é inerente ao homem. Isso é na virada do Réveillon, hein? Mas, Lino, quando um boi, por exemplo, vai com uma vaca, vai com uma vaca, assim. De repente, um camarada dá um tiro na vaca. Tá certo? Certo. Mata a vaca. O que o boi faz? Não sai de perto. O boi. O que ele boi Segundo informações que eu tenho, ele não sai de perto ali, enquanto alguém vem buscar ele. O boi? Ou algum, e ele, se puder também, avança na pessoa e morre junto ali. O boi faz isso? Me parece que ele faz. Fica ali. Nada. Não? Soube que o animal não sai de perto do outro quando morre. Nem olha pra trás, velho. Não? Morreu, quer comprar laranja?
Então, um ditado aí dos antigos que É a diz mesma que coisa o cachorro, é a mesma coisa o gato, você morreu, não adianta. Alô, Não o fica câmara lá lamentando. está rindo. Há uns ditados antigos, quando um boi morre, uma vaca morre, um boi morre, eles ficam ali, lamentando ali. Não é nada, rapaz. Cachorro, depois de muito ensino, ele ainda fica, né? O cachorro, depois de muito ensino. Mas o Carlos, a gente está falando de morte aí, de sentimento, mas o Carlos Henrique, nós temos que ser muito prudentes quando nós citamos a palavra de Deus, você sabe por quê? Ele está falando, eu estou me lembrando do rei Davi. Foi Natan mesmo que chegou perto dele? Natan. E falou, Davi, eu tenho uma história para contar para você. Ele falou assim, qual é a história? Olha, havia um homem muito rico mesmo. E esse homem rico tinha muitas ovelhas. E ele tinha um carinho muito rico. E um dia ele recebeu um amigo. Entendeu? E de repente, quando ele recebeu um amigo, ao invés de pegar uma de suas ovelhas, Pegou o que o amigo tinha. ele pegou do que o vizinho tinha, que era uma só, que ele amava muito. Ele fazia tudo por ela. Aí quando Davi ouviu até aí, ele falou assim, esse homem tem que morrer. Esse homem tem que morrer. Aí o Natan falou assim, ô Davi, esse homem é você. Lembra o que você fez com a mulher de Urias? Olha, você tinha tudo, você podia fazer tudo. Você vai pegar, ainda foi simular ainda, cara. Botar o cara na frente da guerra para morrer. Olha a maldade que você fez. Olha, mas não adianta nada porque vai morrer essa criança. Falou para ele Foi assim, mesmo. vai morrer essa criança. Aí de repente a Batsabá está grávida, não é? E na hora nasce, a criança nasce, né? A criança nasce e de repente fica doente. Quando fica doente, o que o Davi faz? Vai buscar em oração. Nosso pai Davi não Chora, fazia, ó, não vai fazia almoçar, barba. vai fazer jejum. Davi não fazia barba. Davi não dava audiência. Davi não comia, não bebia. E só orando o Senhor, só jejuando o Senhor. E nada de resposta. Daí um bocadinho, a criança morre. Aí eu pergunto, Davi continuou chorando? Davi levanta, Hein? lava o rosto. Davi toma continuou banho. chorando? Fica Não, leve. não chorou não. E o seu súdito perguntou. Ah, não, mas aí tem história, né? É. Aí perguntar, mas Davi, enquanto a criança estava viva, você se arrebentava por ela, caramba. Não é? Você fazia tudo por ela. Não é? Nem recebia gente, só vivia chorando. Agora a criança morre, você está alegre, está feliz? Não estou entendendo você. Aí ele falou, bom, enquanto a criança estava viva, eu buscava o Senhor para ver se o Senhor podia me socorrer. Fiz minha parte, né? Fiz a minha parte. Mas agora que aquela criança morreu, ela não volta mais a mim. Eu Não adianta mais estar lamentando. Eu irei ela, né? Não adianta mais estar lamentando. Agora, eu irei a ela. Eu tenho muita gente, doutor, que Entende? morre com problema. Os Carlos Henrique falou que ele morre com problema. O problema surgiu, Exatamente. ele não pede a Deus para dar a volta Ele possível, se igual esse entrega, homem aqui, ó. se entrega. Esse homem que entrou armado, você quer o telefone da Polícia dos Estados Unidos? É 911, tá? 911. Tem até. Tem aqui, não, porque um membro ligou. Ah, Na hora sim. que o homem invadiu a igreja com um fuzil semiautomático, ligou para a polícia. O pastor foi lá fora e pediu à polícia: olha, aguarde aqui fora. E terminou a mensagem e fez o apelo. O homem foi à frente do altar com o rifle na mão. O homem foi à frente do altar e o pastor abraçou ele e disse: o que você quer? Olha, eu saí para fazer uma loucura esta noite. Mas passando em frente à igreja, eu cheguei para matar você. Mas agora te entrego o rifle na sua mão e quero uma Bíblia, quero ser um servo de Deus. Coisa linda, né? E se converteu, Senhor. Que bom. Então, o lugar que traz não morte, o lugar que traz vida é onde? A casa de Deus. Falando em casa de Deus, no aeroporto, tem ali uma linda igreja, doutor Hernani é o pastor, é um oásis no deserto. Você que mora no aeroporto, hein, meu amigo? Aí na rua Bom Jesus, que mora aí na Bom Futuro, faça uma visita ali, doutor Hernani é o pastor presidente, É uma a bonita- casa de oração, uma bonita casa. linda casa de oração, e você vai lá ouvir cânticos e a mensagem aqui. do A doutor palavra Hernani. do Senhor. Palavra né? do Senhor. Deixa eu aproveitar esse ato e mandar um abraço, né, para todos os nossos queridos rádio ouvintes, né? Eu sei que não são poucos, não. São muitos rádio ouvintes. E agora, ô Betinho, se as pessoas quiserem ver esse programa de outra maneira, podem ver? Pode Então, fala para mim, Beto. Betinho está aqui, você é amigo, tá? Você não imagina quem é o Betinho e o que esse homem faz, o que ele traz para nós. De repente você fala assim, você pode até ligar para cá, eu queria conhecer o Betinho. Você pode ligar para a Itaperuna e depois que ele falar, você vai entender por que eu estou falando isso. Hein, Betinho?
Você não ouve somente pela Rata Peru. Você pode ouvir mais de que maneira esse programa nosso? Isso. Você? Bom dia. Acho que aqui não está funcionando. Isso. Bom dia, meus irmãos, Pai do Senhor, pastores, você que está em casa. Eu vim trazer uma novidade para vocês. A gente já estava falando, né, aqui no programa há algum tempo. Eu estava me organizando para que isso fosse possível. E agora, né, a partir dessa semana, você também, além de estar assistindo o programa agora aqui na rádio, você também vai ter a oportunidade de poder assistir, né, esse programa no YouTube. Então nós temos esse mesmo programa na íntegra no YouTube para que você possa assistir em outro horário. Quando você se organizar, pode chegar, né, em casa à noite e poder assistir, se alimentar disso, né, e abre um leque para a gente aqui também, né, para poder fazer algo mais dinâmico, né? Inclusive, eu peço até que lá, né, no YouTube, é só você procurar lá por Rádio Escola Bíblica Dominical ou então Programa Ponto de Encontro. Olha só que você vai poder acessar e poder estar vendo aqui os nossos queridos irmãos aqui, não só ouvi-los, mas estar vendo também, né? E também você pode também lá nos comentários dos vídeos estar enviando suas perguntas, né? Às vezes alguém tem alguma dúvida que gostaria que nós esclarecêssemos, né? Eu não, né? Eles aqui que são mestres. Então, é só enviar a sua pergunta, né, lá, que eu vou estar selecionando, vou estar separando, e todo o programa eu vou estar trazendo algumas aqui para que vocês possam estar... Então, Betinho, você está dizendo que da próxima vez eu não posso vir aqui sem fazer a barba, não? Agora tá eu tenho que fazer a barba quando eu vier agora aqui, rapaz. Agora o Celso está bem enquadrado, não tá? O Celso está chique. O Celso está terno e suave. Terno e suave é bom. Então, ó, só lembrando, falando de novo, é só procurar lá no YouTube por Rádio Escola Bíblica Dominical, tá? Se inscreva no canal lá, que toda vez que eu estiver lançando um vídeo novo, vai ser notificado para você, né, no seu celular ou no seu e-mail, né, que você vai estar vendo todos os vídeos a partir de domingo, né? Eu tô querendo colocar já no domingo, caso eu não consiga, na segunda-feira sem falta, já vai estar o vídeo lá. O de hoje à noite ou amanhã já vai estar disponível lá pra gente, pra glória de Deus. Tem alguns vídeos anteriores? Então nós... Já tem 3. Já tem 3 anteriores. Tem acesso aí no YouTube? Isso, é só colocar Rádio Escola Bíblica Dominical. YouTube. Isso. Então... O ponto de encontro, né? Isso, ou o ponto de encontro. Então nós estamos dando uma boa notícia para os nossos queridos rádio ouvintes, não é verdade? É uma novidade. E é por isso que eu estou falando assim, eu quero mandar um abração, uma alusão para todos os nossos queridos rádio ouvintes. Olha, são muitos, e de todas as classes sociais, e de várias religiões também, porque, amigo, presta atenção no que eu vou falar agora. Os evangelistas, eles falam assim, a lei e os profetas duraram até João Batista. Então, quem lê isso assim, dá a impressão, então a lei acabou. Não há de se durar até João Batista. O Antigo Testamento acabou. E o apóstolo Paulo, falando aos Romanos, capítulo 10, versículo 5, ele fala assim, o fim da lei é Cristo. Então, como é que você vai reunir isso? Então, o que nós queremos dizer para você, veja bem, que a lei, não é, e os profetas, eles foram um aio para nós. Eles foram um ensinador para nós. Mas quando fala o fim da lei é Cristo, o objetivo da lei era apontar para Jesus. Então, quando Jesus veio aqui, chegou aqui, por que mais lei? Não existe mais lei. Entende? Acabou a lei. Os profetas e a lei duraram até João. João foi o precursor. Por isso que Jesus falou que não houve entre os nascidos de mulher ninguém maior do que o João Batista. Que nenhum homem fez o que o João Batista fez. Já pensou quando ele estava batizando no Rio Jordão, né? Milhares e milhares. E olha quantos seguidores João já tinha. E ele viu se aproximar de Jesus Cristo. E ele falar, eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ninguém fez isso. Ainda acrescentou, doutor. É preciso que ele cresça. Exatamente, acrescentou dizendo, Senhor, eu que tenho que a ti, vem tu a mim,
São, meu amigo, se Jesus precisou de batizar sem ter pecado, Você me contar sobre quanto mais você. Eu já passei por esse processo em Conta testemunho, 80, pode ser? Conta 1980, testemunho, pode ser? aceitei Jesus e batizei pelo pastor Santo Antônio de Carvalho ali no frigorífico. Se Jesus foi batizado para ser exemplo, doutor Renato, já pensou um homem aí fora? Tá bom? Precisa aceitar porque- Jesus e batizar para ser salvo. É porque, na verdade, o batismo, o nome, o significado de batismo significa imersão. O nome batismo. Só que não é imersão na água, não. As pessoas pensam que imersão é imersão na água. E fazem questão de... Não, tem pessoas que querem batizar você até no Jordão. Entende? Então, o Cid Moreira foi batizado lá, ele e a esposa. Mas batismo quer dizer imersão. Exatamente. Agora, só existe um batismo. Não existem dois. Entendeu? Batismo na água e batismo. E qual o batismo que existe? O apóstolo Paulo fala que o batismo que existe é o batismo no Espírito Santo. Então, o que significa? Que batismo é você ficar imerso no Espírito Santo. E quando você fica imerso, é como se você morresse. Ou melhor, você morreu mesmo. Agora você é uma nova criatura. Exatamente. Mais uma da CBN aqui, doutor Renato. O senhor está vendo aí, cristã iraniana é revestida do Espírito Santo ao ler a Bíblia. Ao ler a Bíblia. Aí começou a ler o Novo Testamento, foi sentindo assim, uma alegria sobrenatural e foi revestida do poder do Espírito Santo e agora está pregando lá no Iraque. É claro que escondido, Com certeza. né, naqueles lugares que são, né, onde ninguém tem pena de ninguém, e está fazendo uma grande obra para Deus. Pastor, Aí, não, só para concluir que eu estava mandando um alô, um abraço para todos os meus queridos radiovintes, mas eu não posso me esquecer de duas pessoas, Sim. né? Porque essas duas pessoas fizeram aniversário agora nessa semana. E uma das pessoas de quem eu não posso me esquecer é a Mônica Jauá. Amém. Então, e quando a Mônica chega lá na casa de oração do aeroporto, eu pergunto para ela assim: ô Mônica, cadê a sua turma? A sua turma. Aí, porque é a turma da Mônica. Entendeu? Então a Mônica fez aniversário agora, dia 6 de janeiro, olha só. E eu não poderia deixar de abraçá-la. Um abraço também para o nosso querido Edilson, na verdade. E para uma outra pessoa também, a Selene Maria. No dia 8 também ela completou mais um ano de sua existência, é membro, né? A Mônica não é membro da igreja não, ela frequenta lá, né? Mas é a filha da Sônia, irmã da Marcela, e vai por aí, não é? É gente muito querida, muito amada. A Selene também, nós batizamos a Selene na casa de oração, né? É uma senhora, mas é uma pessoa também muito querida, e ela fez aniversário no nosso abraço. E para os demais aniversariantes de janeiro também, nós queremos cumprimentá-los, abraçá-los e dizer para vocês: olha, curta a vida é curta, mas a vida é um dom de Deus. Quando se fala dom de Deus, a vida é um presente de Deus. Então, olha, dá essa vida para Jesus, né? Porque ele falou assim... E vai receber mais vida, né? É verdade. Jesus falou assim: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Hoje nós estamos falando muito de morte, né? E Que Deus abençoe todos vocês. extensivos também, parabéns. O senhor esteve na Holanda? Perto. Pertinho da Holanda. O doutor Ana já teve... Só para concluir aqui. Ah, sim. Também aniversariando, né, no mês Isso. de hoje, o Samuel, né, profeta, 18 anos, e o Carlos Eduardo, jovens, né, na casa do Senhor. Isso é uma coisa que nos alegra Samuel bastante. e Carlos Eduardo. Isso. Você já teve Celso. o Carlos Henrique na Holanda? Não, ainda não. Rapaz, Eu sabe estive na por Holanda. que esteve na Holanda? Olha Eu só, estive. coisa importante na Holanda. 16 presídios, casa penitenciária, fecha por falta de preso. Cada preso tem que pagar 16 euros por dia às suas custas. Enquanto no Brasil, pelos nossos impostos, os presos são mantidos por nossos impostos. Na Holanda, 16 penitenciárias são fechadas e os presos lá é que pagam para ficar preso.
Deveria. Já pensou se isso pega no Brasil, hein? Seria legal, hein? Carlos Henrique, o homem tá, parece nos anos 80. Havia Intelsat, não, agora tá via. A internet está funcionando com o pastor. Mas tem que funcionar. É o seguinte, entendeu? Ainda sobre a questão da lei. A lei de Moisés, você fala. Não, questão sobre o fim da lei. O fim da lei é Cristo. Para todo É o aquele objetivo. que, para todo aquele que A quer. lei em si, na É. verdade, não é má. Né? O apóstolo Paulo, né, disse isso. A lei não é má. Mas a lei não era suficiente para mudar a vida do homem, para justificá-lo. Né? Essa lei servia para mostrá-lo que o homem era desobediente, era Pecador. transgressor, né? Havia transgredido. Aí então chegava a morte, né? A morte, né? Pela transgressão. Por chegava isso, a no morte. caso, que o apóstolo Paulo disse o quê? Que a letra mata. Olha só, gente, esse versículo é um dos mais deturpados da Bíblia. Entendeu? É que Paulo fala, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Eu já vi gente dizer que entendeu? Essa letra aí seria, né, a letra do estudo, né, da teologia, né? Você não pode estudar, aprofundar. E isso revela uma profunda ignorância. Essa lei aí, né? Que Paulo fala, é a letra da lei. Matava. É a letra da lei. Mas o Espírito revelado na segunda aliança, mais perfeita, é que revivificava o homem. Por quê? Essa letra velha, né, antiga, né, de Moisés, foi feita, escrita em tábuas de pedra. Né? Mas essa segunda carta, né, esta segunda aliança com a lei, foi escrita pelo Espírito no coração dos homens. Né? Então é o seguinte, quando então Jesus fala assim, ó, que eu não vim para destruir a lei, né, prorrogar, né, mas eu vim para o caso Cumprir. para cumprir. Na verdade, esse verbo cumprir foge um pouquinho da literalidade do grego aí. É o sentido mais aproximado do grego literal, pelo que levá-lo à perfeição. Né? O verbo teleios. Né? Eu não vim destruir a lei, mas eu vim levá-lo a, né? Assim, né? A perfeição. Não é isso? Na verdade, esse cumprir de Jesus aí, né? Esse cumprir, né? É o mesmo que levá-lo, né, à perfeição. Trazer, né, uma outra luz. Inclusive naquele debate de Atos 15, o gentio que estavam se convertendo, esses radicais, vão colocar assim, judeus, que era pegada a lei, a letra, ia de casa em casa e dizia aos gentios convertidos, vocês não serão salvos se não se considerar segundo o quê? O costume de Moisés. Aí naquele debate, Paulo, Pedro, os apóstolos, Pedro levantou e falou, nem nós e nem nossos pais podemos impor. Podemos cumprir a lei, nem impor sobre eles um jugo que nem nós nem nosso pai podemos suportar, mas cremos que eles serão salvos, como nós, pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Pastor, inclusive eu acho até, a gente pensa assim, um absurdo, já que depois desse texto exposto aí, né, que a lei e os profetas foi até João Batista, né, e que... Não adianta você cumprir mais lei, porque... Aí entra em cena Jesus. Quer dizer, então a gente entende que Jesus é o cumprimento de tudo aquilo. Nele... Se cumpriu tudo, se aperfeiçoou tudo. Aí daí a pouco alguém fala assim, Jesus fala assim, eu vou curar no sábado. Mas peraí, você não pode fazer isso não. Estou falando assim, de maneira bem mais clara, né? Aí ele faz uma pergunta, mas peraí, quem é maior? O sábado? O homem. Não entendeu como?
E aqui, aí depois ele dá uma definição interessante. Aqui está quem é maior do que o sábado. Eu acho que O homem foi feito por causa do sábado, nós falamos isso mesmo. Não, Não, o o sábado sábado foi feito por causa do homem, né? Então, só para essa definição aqui, eu penso que isso aí já elucida qualquer Exatamente, problema. o apóstolo Paulo foi mais forte e veemente quando diz lá em Gálatas, capítulo 3, separados estão de Cristo os que querem justificar pela lei, da graça tem de cair. Lindo. Tem muita gente, sabe, os que querem ter cara de Moisés e coração de Cristo. Outros querem ter coração de Cristo e cara de Moisés. Não pega, meu amado. Ou você é 100% de Jesus, ou é 100% de Moisés. Como os judeus falaram para aquele pai daquele que foi curado. Nós somos discípulos de Moisés. Falou assim. Mas o cego, né, que foi curado, falou, não, eu sigo aquele que me curou. Se ele é pecador, não sei. Uma coisa eu sei, que eu era cego e hoje estou vendo. Mas é o seguinte, eu entendo que Jesus cumpriu a lei como ninguém. Ninguém igual. Mas por que Jesus cumpriu a lei como ninguém? Ele foi o sacrifício da cruz. É porque a lei dizia, não diz mais não. Entendeu? Porque a finalidade da lei já acabou. A finalidade dela é para dizer, é naquele que vocês têm que crer. A finalidade da lei foi Exatamente. isso. Tanto É naquele ali. Cordeiro de Deus. foi bom o doutor não ter lembrado. Com João Tanto Batista. é que Jesus, o próprio Deus bradou do céu no batismo de Jesus e no mundo da transfiguração. Esse é meu filho Esse é amado. meu filho A amado. ele. Escutar ele. É. Então a lei não existe mais. Mas por que Isso é Jesus... forte, né? É forte, é maravilhoso. O próprio pai falou, escutar a ele. Mas por que Jesus cumpriu a lei? Simplesmente cumpriu a lei, ô Celso, como ninguém cumpre a lei. Sabe por quê? Verdade. Porque a lei falava assim, não, sem derramamento de sangue, Não há remissão de pecado. não há remissão de pecado, rapaz. Então não adianta você não matar, não roubar, não adulterar, não adianta você fazer nada disso. Você só tem perdão do seu pecado se você morrer, rapaz, ó. Sem derramamento não tem perdão. E o Jesus o que fez? Morreu pra salvar. Vendo que eu podia pagar meu pecado, eu posso pagar meu pecado. Todo mundo pode. Mas quem vai desfrutar dele? Do perdão? Por isso que Jesus morreu no meu lugar. Nós que estamos rodeados de um tão grande Tão número de grande testemunho, testemunho. deixamos todo embaraço e o pecado que tão de Tão de perto perto. nos rodeia. E rodeia mesmo. Olhando para Jesus. Autor e consumador. Pastor, mas fica claro também nesse texto, por exemplo, de São João 7, quando Jesus ele fica surpreso quando ele se intitula como Deus. Os judeus ficam assustados com aquilo. E a Bíblia diz até que aquilo era considerado blasfêmia, né? Alguém que se colocar no lugar de Deus. Então eu vejo muito por essa linha também. É não crer que Jesus é Deus. Leva tudo isso, porque se Deus falou, ele não é a autoridade máxima, não é o Criador? Mas peraí, então o que ele falou está falado. Ele é o Criador, gente. Então eu tenho um pensamento, é a dificuldade de entender que Jesus é Deus, porque se não for... Quer ver uma coisa, você fala no Testemunho de Jeová, e vem apresentar para você o Evangelho, você diz assim, mas como é que é o seu Jesus? Ele é Deus? Ele é Deus, mas não é uma coisa Para assim. eles foi a primeira dúbia. criatura de Deus. Não, Jesus. é uma coisa, você pega a Bíblia, lá está com um Deus com D minúsculo. Então é um Deus, mas não é. Então eu entendo que isso parte muito desse entendimento que... Isso aí não é- leva eles à condenação. A Bíblia diz. Você nega o Se filho. não está na Bíblia. Você Quem nega o filho, nega o pai. E quem nega o filho, não terá a vida em si mesmo. Mas tem muita gente, pastor, que nega o filho. Porque não existe meio tempo. A Jesus acha que ele é meio Deus. É meio... Mas não existe isso. Existe, pastor? Biblicamente falando? Não. Eu gosto muito de abordar esses temas, porque é muito importante você saber que os três seres que existem, não tem mais que isso, é o ser divino. Só que o ser divino, ele é onisciente, onipresente e onipotente. Qualquer pessoa que seja onisciente, onipresente, É divino. onipotente, é Deus. Isso seria E divino. se Jesus não é onisciente, onipotente, onipresente, o que ele é? Só pode ser Deus. Agora, ele é igual a Deus? Não. Por que não é igual a Deus? Porque ele é filho de Deus. Mas é um ser divino. A natureza dele E é quando divina. divino, A Quando natureza o divina. doutor não está dizendo que não é igual a Deus, é porque ele, em todas as essências que Deus tem, Ele tem também. Exatamente, todas as prerrogativas tudo. que Deus tem, Jesus tem. Então ele é igual ao Igualzinho. Pai no sentido de dar vida eterna. Sabe, em tudo. Sabe todas as coisas, está em todos os lugares, só ele, só o ser Quer divino. dizer que é uma pessoa, mas mesmo assim difere do pai, né? Não, Isso é diferente. o pai
Porque foi o Pai quem gerou Jesus. Isso, e quem gera é superior a quem Mas eu já gerar. vi, pastor, mas já vi, nesse aspecto. já vi Mas também é uma divino. colocação assim, até parece que os adventistas e testemunhos de Jeová alegam isso, porque ele foi gerado pelo Pai, Gerado. então ele não seria Não, mas tão poderoso. a Testemunha de Jeová, não fala que foi gerado, não. Fala que foi criado Criado. pelo Pai. E isso é mentira delas. Aí todo aquele que Isso é diz mentiroso. que é cristão e não tem certeza e esperança do céu, nota 0. No Celso, mandando um livro é o seguinte, na história, no caso da igreja, houve, eu acho que mais de 100 anos, quase 200 anos de discussão sobre a natureza de Cristo, né? Pelos chamados 7 concílios lá do Oriente, né? Iniciou lá em Nicéia, né? No ano de 325, no século IV, e acabou lá em Éfeso, também na Ásia, né? Então é o seguinte, entendeu? Foram os concílios de Nicéia, Constantinopla, Calcedônia e de Éfeso, onde esses 7 concílios, né, assim, né, disputavam acerca da natureza de Cristo, né? Uns diziam que, né, que no caso, né, Jesus era homem, mas não era Deus. O outro dizia que era Deus, mas não era homem completo. Um dizia que era uma pessoa e 2 naturezas, né? E assim, entendeu? Encerrou lá em Éfeso, né, dizendo que no caso de Jesus, né, ele tem 2 naturezas, humana e divina. Aí então, né, houve então o chamado, né, chamada confissão, né, ou então credo niceno constantinopolitano, né, em que, né, hoje, né, as igrejas do Ocidente, né, e do Oriente compactuam desse credo, né, em que o caso de Jesus, ele foi gerado, não criado, né, ele assim, né, junto com o Pai, e no caso com o, né, Espírito Santo, é co-eterno, né? Gente, é maravilhoso, mano, nós, né, estudarmos história da igreja, né? História da igreja, né, ao longo dos séculos, né, sobre os concílios, né? Eu acho isso fantástico mesmo. Por quê, meu irmão? Solidifica a nossa fé, né? A gente fala assim, não, só Bíblia. Lógico, até porque a Bíblia é nosso manual. nossa fé, tudo bem, mas o quê? Para o quê? Conhecimento, né, aprofundamento, né? É também necessário que nós estudemos também a história da igreja, né? Gente, como que é? Fonte de conhecimento maravilhoso, né? Eu sim gosto muito. Só um adendo rápido. Você falou que Constantinopla, eu me lembro que você estudava sobre história geral. 3 nomes, né, acompanham a hoje, capital da Turquia, parece que Istambul, né? Istambul, Bizâncio, né, Constantinopla. Interessante, né? Porque é o seguinte, é o seguinte, Sucessão de impérios, né? Bizâncio, na verdade, se tornou assim a sede, né, do império lá no Oriente, né? Quando o quê? Constantino, com a sede de um império universal, né, transferiu de Roma para Bizâncio, certo? Então ele fez o quê? Mudou o nome para Constantinopla, ou seja, cidade de Constantino. Primeiro Bizâncio, depois Constantinopla e ultimamente Istambul. Celso, mas aí eu pergunto, eu posso ter alguma dúvida? Quando eu leio na carta de João, a primeira carta de João, no capítulo 5, versículo 20 e 21, eles falam assim: e nós sabemos
que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro nós estamos, isto é, nós estamos em seu Filho Jesus Cristo. Este, olha só, é o verdadeiro Deus e a vida eterna. O que eu vou discutir mais, rapaz? Se não acreditar nisso aqui, Não tem mais o que fazer. isso que eu não entendo às vezes das pessoas. Cristianismo sem... Você está entendendo? Eu vou Este abrir na é o cabeça. verdadeiro. Agora, aí eu estava falando há pouco tempo com uma pessoa, até mesmo Testemunho de Jeová. Eu falei, companheiro, falei para ele, ó, eu já li toda a Bíblia da Testemunho de Jeová, do Gênesis ao Apocalipse, cheio de contradição. Você quer ver uma contradição? Falei para ele. Por exemplo, lá em Atos, no Atos capítulo, no capítulo primeiro, não, no João, capítulo 1 de João, Evangelho de João, está escrito, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Tudo bem. Só que esse Deus está com D minúsculo, para dizer que Jesus não é Deus. Olha a contradição. Agora, eu pego na mesma Bíblia do Testemunho de Jeová, entendeu? Tradução Novo Mundo, Bíblia verdezinha, bonitinha, e lá em Hebreus capítulo 1, versículo 6, olha aí o que está escrito. Você sabe o que está escrito? Hebreus 1, 6. Eu sei o que está escrito. Olha só. Quando... Olha, eu estou lendo o que está escrito na Bíblia, hein? E pode, se você tiver Bíblia de Testemunho de Jeová, daí pode ler também. E quando outra vez introduz no mundo o primogênito é o primeiro que foi gerado. Gênito é gerar, não tem mais nada. Entendeu? Ao introduzir no mundo o primogênito, ele diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Isso está escrito na Bíblia do Testemunho de Jeová. E todos... Agora, se é para anjo adorar a Jesus, agora eu pergunto, quem é maior, anjo ou homem? Você sabe quem é maior? Anjo. O anjo é maior que o homem. Se está escrito na Bíblia E que eles não adoram o homem, né? para anjo adorar Jesus, então adorar por quê? E o anjo recusa terminantemente a Porque adoração Jesus é ao Deus. homem. Se não fosse Deus, a palavra de Deus não ia dizer para anjo adorar Jesus. Entende? Então é muita Por A contradição. mais B tem diversas constatações de que Jesus, além de ser o Filho eterno de Deus, é também o próprio Deus. Mano, irmão, só o Com seguinte. certeza. É assim, entendeu? Sobre o caso de Deus aí, com D minúsculo, é o seguinte. No grego, né, original, esse artigo indefinido não existe. Deus não existe. Ou seja, isso foi acrescentado na tradução Novo Mundo de propósito mesmo, porque lá no original não existe esse artigo definido, não. Então assim, ó, era Deus, não era um Deus, né? Há uma diferença grotesca. A gramática grega não nos dá essa questão do Mas artigo indefinido. grotesca. uma coisa é texto e outra coisa é contexto. E você vai ver que no contexto, Jesus foi quem criou todas as coisas com Deus. Ele criou todas as coisas. O Celso está te chamando. Olha só, eu queria dizer algumas coisas, porque infelizmente o nosso tempo está muito curto, não é? Mas algumas coisas que ocorreram na semana. Por exemplo, o presidente dos Estados Unidos, olha só, o Betinho, ele chorou, entendeu? Ao discursar sobre armas e defender melhor controle de armas. O presidente, ele fez um discurso sobre armas, sobre o uso de armas, vendo que está havendo muita morte nos Estados Unidos, e ele chorou. Entende? Eu falei, aquele choro ali para mim é um choro estranho, entende? Não é porque crianças estavam morrendo, mas chorou mesmo, discorreu lágrima. Eu falei, gente, que mundo que nós estamos vivendo? Você sabe por que eu estou falando? Quantas pessoas, olha só, quantas pessoas os Estados Unidos estão matando na Síria com os aviões não tripulados? Exatamente. E por que ele não chora por causa disso? Você está entendendo? Aí, agora eu pergunto. É porque os filhos são dele. Os outros ele ri. Você está entendendo? Não é isso? O homem está sendo muito incoerente. Então, a América, realmente, há algum tempo, era uma América. Mas hoje, a América é outra. Você vê agora, Donald Trump, como esse homem é famoso, né?
Agora ele não quer deixar mais entrar muçulmano lá nos Estados Unidos. Na verdade, um empresário bilionário, né? bilionário. Donald Trump. Mas o que eu estou entendendo é que o mundo está acenando realmente para um líder mundial, porque o mundo está perdido. Porque um presidente chora para falar de arma, para conter arma. Peraí, e armas muito mais poderosas são usadas na Síria e em outros lugares para matar milhares de pessoas inocentes, rapaz. Até mesmo lá na... Onde é que foi que aquele avião americano matou no hospital, não sei quantas pessoas? Onde estava os Médicos Sem Fronteira? Foram os americanos que mataram. Vê se ele apareceu chorando na televisão. Ele não apareceu. Bem... Pastor, tem um vídeo na linha que não fala. O senhor Ramos. Ramos? Você podia dar uma Ramos? Ramos, é. Vai. Mas é interessante esses acontecimentos. A gente fica percebendo que verdadeiramente está tudo num contexto bíblico, né, Carlos Henrique? Barack Obama, ele não tem mais na sujeita à reeleição. Ah, Tá não. bom? Não, porque assim, lá nos Estados Unidos só se reelege uma vez só, se reelege. Quer dizer, entendeu? Então vai sair mesmo, né, de todo jeito ele vai sair mesmo. Né? Agora, deste ano agora, vai sair. Mas essa questão, inclusive, pastor, em 2012, quando eu estive a primeira vez em Portugal, eles já tinham assim os portugueses, né? Enfim, França já comentavam essa invasão, né, dos muçulmanos em 2012. E eu percebi que 3 anos depois, eu voltei em 2014, praticamente 2 anos depois, a coisa tomou um rumo assim gigantesco, né? E haja visto aí os acontecimentos. É uma ameaça, pastor? É uma ameaça O Brasil está crescendo muito, com né? certeza, com Aqui certeza. em São Paulo também, o Islã também, que está crescendo muito. Agora, uma coisa interessante que eu achei essa semana, muito interessante, foi o que aconteceu na Catedral de São Pedro. Sabe o que aconteceu, Sérgio? São Pedro, lá em Roma? Em Roma, no Vaticano. Não foi. Um brasileiro não é fácil não, né, Beto? 41 anos, ele entrou nu, completamente Meu nu, Deus do céu. na Catedral de São Pedro. Mas nuzinho, de cima e embaixo mesmo. Embaixo Tá e cima. entendendo? E sabe por que ele entrou nu lá no Vaticano? Protestando, porque a Itália está discriminando os brasileiros. Olha que coisa terrível. Aí eu falo, Que faz negócio disso aí? e chega a sua santidade, o Papa, não sei o que e tal. Não, vamos amparar os muçulmanos que estão atravessando, vamos e tal. Aí eu achei interessante que o brasileiro é corajoso nesse ponto, né, velho? Ó, Né? arrancou a roupa e... Entrou no meu, eu estou protestando e você gritando, né? E alguém lá de uma hora para outra pegou um lençol e cobriu até chegar a polícia, que nem isso não tinha. Eu achei isso Mas bem no interessante. Vaticano, nem polícia. Agora, uma outra coisa que eu achei interessante essa semana, sabe? Você já viu falar na Nossa Senhora de Caravaggio? Assim, lá, Perfeitamente, no- é. Quem lá no é essa sul do senhora? país, lá no sul do país. Sul, é. É assim, Quem é essa senhora de Caravaggio? Tanta coisa, pastor. Mas isso quem é a senhora Caravaggio, você sabe? Não? Pelo que o Carlos está dizendo, é Não, quem é a senhora Caravaggio? Não, Sabe? é a mesma, não é mesmo? Não, é bom dizer, eu não gosto de dar notícia sem dar, A entendeu? fonte. É importante saber. Então quem é? Fala. É o Michelangelo, Ah, pintor Michelangelo. tá, Miguel. Estou pensando que é aquele, Ele também, aquele nosso ele também era Caravaggio, entende? Então significa que Caravaggio. Caravaggio é uma cidade Na da Itália. Itália. E essa Nossa Senhora de Caravaggio, ela apareceu, entre aspas, né? Apareceu lá nessa cidade de Caravaggio. E, naturalmente, o escultor, o iconista, né? O que é iconista, sabe, Marcelo? É aquele Iconista. que é o que produz a imaginação. É passa o que pro papel, faz a imagem. O iconista passa é o que pro faz a papel a imagem. imagem. Não, é o que faz a imagem É do que faz iconista. mesmo. Ele imagina Por e isso faz. que o- Ele faz, isso é o iconista. Olha o que Então, passa pra não, presta tela. atenção. Aí ele fez uma imagem de Nossa Senhora de Caravaggio. E lá no Rio Grande do Sul, tem uma comunidade Ah, tá. Italiano, italiana exatamente. de Caravaggio. Deu para compreender? E lá então tem uma igreja de Nossa Senhora de Caravaggio.
Aí, rapaz, a imagem está lá, não sei o que, de repente, eles fizeram uma imagem de Nossa Senhora de Caravaggio no público, não foi no privado, numa praça. Deu para entender? Aí, de repente, os católicos lá lá no Rio Grande do Sul, esqueci o nome da São cidade. descendentes, agora. então, de... Não, tudo italiano. certo. Aí eles começaram a olhar para a imagem de Nossa Senhora de Caravaggio, sabe o que eles viram? Gente, ela está muito feia! Ela está muito feia! Não quero saber dessa Nossa Senhora de Caravaggio, ela está muito feia! É tudo diferente, pastor. Protestando contra os... Não, estou falando assim mesmo. Que Muito coisa. feia. Aí, de repente, rapaz, quando foi essa semana, Deus. foi no domingo passado, não sei se você viu, 2 jovens, num domingo à noite, pegaram uma bicicleta, entendeu? E foram lá nessa imagem de Nossa Senhora de Caravaggio e sentaram o porrete na Nossa Senhora de Caravaggio. Eu não sei se é para rir ou para chorar. Não sei, não. Não, mas tudo primeiro eu confuso. surgiu isso, porque ela Dio tinha uma santo, imagem. Dio santo. Ela tinha uma imagem. Mamma E alguém fez uma imagem igual botou no centro. Só que a imagem ficou muito feia. E os devotos dela ficaram chateados. Mas, gente, ela está muito feia, não é ela não. Então foi o camarada lá e sentou o porrete na Nossa Senhora de Caravaggio e depois, sabe de tudo, sabe o que fez? Tascou fogo também da imagem. Falei, meu senhor, que tempo que nós estamos vivendo, hein? E a Qual a lição que fica disso? E a partir daí, eu não tive mais informação. Quem foram as pessoas? Porque eu estou achando que, pela reação que eu estou falando, os próprios católicos. Alguém foi lá e... Porque a imagem Achei que era muito até um feia. sacrilégio, né? digamos assim. Exatamente. Eu falei, que coisa interessante, né? Agora, uma outra notícia que eu achei interessante essa semana, né? A Coreia, né? Coreia do Norte, ela teria, tá entendendo? Nacional atômico lá. Ela fez uma bomba de hidrogênio, porque é muito interessante, a ciência é uma coisa muito interessante, né? Porque a bomba atômica, chamada atômica, ela é de fissão, ela quebra o átomo, e essa quebra com tanta energia, tá entendendo? Que dá uma explosão de não sei o que e tal. Já a hidrogênio que a Coreia do Norte fez, que é um país comunista, e tem muita gente defendendo o comunismo ainda, tá entendendo? Sem saber de nada. Sem saber de nada. A bomba de hidrogênio é o contrário, né? Ela funde, é de fusão. Os ácidos estão separados, eles grudam assim, ó. Estraga E maior. quando druga, é uma explosão que você não tem ideia. Mas você tem precedentes assim na história da humanidade, algum país que fabricasse alguma coisa de bomba de hidrogênio, ou a Coreia do Norte está dando a largada? Quem tem bomba de hidrogênio é a América do Norte, tem a bomba de hidrogênio. Mas não foi mas comentado assim, não, né, Casanho? eles botaram uma bombinha. Isso aí para eles é uma bombinha. Mas é um sinal de que nós estamos caminhando realmente para um momento muito delicado. da história. Armagedon está aí, né? E o que acontece? Nossa, muito grande também, né? A Rússia, ela apoia a Coreia do Norte porque é comunista. Entendeu? A Rússia apoia a Coreia do Norte, mas está preocupada porque agora fez. Entende? Então, resumo da O ópera. governo de lá é bem tirando, né? Não respeita nada. Mas resumo da ópera. O mundo está sem norte. Está completamente desnorteado. Apesar da América do Norte. Está sem norte. Coreia do Norte. E o mundo, eu acho que está buscando agora um líder mundial. E esse líder mundial, na Bíblia, tem um nome, é besta. Mas quem é a besta do Apocalipse? Tem muita gente que fica pensando aqui, passando. A Bíblia é muito clara. Se você ler no capítulo 17 do Apocalipse, é muito claro. A besta é um rei. É um rei, mais nada. Monarca, né? É um monarca, é um rei, acabou. Agora eu falo, o Barack Obama é rei, o Celso? Se ele não é rei, não pode ser a besta. Nenhuma pessoa que não seja rei, a Dilma Rousseff não pode ser a besta. Pode ser outra coisa. Esse Né? no sentido literal mesmo. No sentido literal, é um rei. Presidente não vale. Não adianta, governador não vale, não vale. É um rei. Quem vai governar o mundo é um rei. E, curiosamente, eu não sei se você se lembra aqui do que houve, esse acidente aqui da São Marco, né? Tá lá. Que prejuízo tremendo, né? Mas 2 corpos não foram encontrados ainda. 2 corpos. Sabe o que significa isso? Eu vou adiantar para vocês. Se esses corpos já tivessem o chip, olha só, já tivessem o chip, já teriam sido encontrados há muito tempo.
Porque o chip, na verdade, é um GPS. Então, quando esse rei assumir o mundo, a primeira coisa que ele vai fazer vai ser colocar chip em todo mundo. Vamos chipar o povo. Chipar a turma. Então, o controle mundial vai ser total. E não tem mais o que cumprir da palavra de Deus, porque as coisas estão todas aí, ó, à vista. Patentes a nosso nome. Só não crê quem não quer. E a culpa não é de Deus. A palavra de Deus é tão clara, a palavra de Deus é tão maravilhosa, a palavra de Deus é tão assim... Eu amo a palavra de Deus. Amém. Eu amo a palavra de Deus. Que Deus, então, possa nos abençoar você, a Rádio Ouvinte, né? Que, olha, eu não tenho preocupação de pregar a minha religião. Nem religião de ninguém, eu não tenho essa preocupação. Eu tenho preocupação de pregar a fé em Amém. Jesus Cristo. A fé em Jesus Cristo que é importante, não é? Porque a fé é por ouvir a palavra de Deus, está escrito assim. Agora, ouvir a palavra de Deus, Celso, eu entendo, não é ficar escutando, como muita gente escuta, mas é dar crédito. Guardar a palavra. É guardar a palavra no seu coração. Lá em Apocalipse, Jesus falou assim, feliz aquele que ouve, não, primeiro aquele que lê, aquele que ouve e aquele que guarda a palavra. Para você ouvir, você tem que ler, né? Também. Você tem que ler. Ô, Henrique, não é isso? É verdade, né? Já estamos no final, né? Já no mais um ponto de encontro aí, né? Se findando, né? Janeiro já está indo embora, né? Que coisa, né? Já chegando aí, É um terço do mês, né? praticamente. Já na metade, né? Um terço. Metade do mês, né? Meu Deus, metade do mês, né? Carnaval aí, né? As portas aí, logo no começo, né, de fevereiro aí, né? Nossa, Deus do céu. Eu achei interessante também, o Henrique está falando isso aí de carnaval, mas vocês viram a história de uma pedra que caiu aqui Espírito Santo. no Espírito Santo, em Vila Velha, né? As coisas estão acontecendo, né? Eu falei, gente, que coisa tremenda. Alguém começou a dar explicação por que aquela pedra rolou. E tem uma que está presa lá, não pode mexer. Mas por que a pedra rolou? Você viu a discussão? Eu gosto muito dessas coisas assim. Rolou pelo seguinte, uma pedra, não é um material que está sujeito à alteração de calor e frio. Se está muito quente, não é verdade? O que vai acontecer com a pedra? A pedra vai se dilatar. Isso. Se está muito frio, a pedra vai encolher. E quando uma está com outra, dilata, e de repente começa a chover. Tá entendendo? E esfria, aquele pedrão de 3... Olha quase, isso é interessante. Tonelada, são 1.000 quilos, uma tonelada. Imagina, 3.000 toneladas. Eu tentei calcular, larguei para lá. Falei, não dá, não. Dá 3 milhões de quilos. Tá doido, rapaz. Você descer, e o fantástico que eu acho... Vai levar meses para, né? Como Deus é tremendo, né? Não morreu ninguém. Olha só, rapaz. Não morreu ninguém. Mas, olha, destruiu não sei quantas casas, foi levando tudo, né? E agora vem os nossos experts e vão demorar, e parece 6 meses para tirar... Você quer dizer também que você descreveu toda essa cena aí, era uma tragédia anunciada, meio que anunciada? Ô Celso, aquela própria do vazamento daquela barragem ali é uma coisa anunciada. Porque você faz uma barragem, na verdade, e de repente aquilo vai enchendo. Se você passar de um valor X, passou o que vai acontecer? O peso é tão grande que aquilo vai vazar para algum lugar. Isso quer dizer também que a falta realmente de responsabilidade seria mais ou menos das nossas O homem perdeu, né? O homem realmente parece ele só pensa em ganhar, não é? Só pensa em ganhar. Aliás, tem um problema. Então, pastor, a gente fica assim... conduído naquelas pessoas, né? Jogado no colégio, que maldade, né? Que coisa, né? Mas dizem, não tenho certeza, que o governo brasileiro, olha, ele tem 30% na Vale. Então o governo também é muito culpado por causa disso, porque não fiscaliza nada. Só quer colocar lá esses lobões da vida e não sei o que da vida lá, só para tirar dinheiro, só para tirar... Carlos Henrique, doutor, parece que tem uma corte assim, mundial, parece que julga essas questões humanitárias. O Brasil pode ser chamado a qualquer momento. Chamado, ser explicado essas coisas. Parece que os políticos são colocados em determinados lugares para usufruírem. Não é para trabalhar para a coletividade, não.
Vamos lá para ganhar lucro, para ter lucro, para ter lucro, para ter lucro. Nós vimos, não vimos. Gente, Pra bom terminar, domingo pastor. para vocês. Pra terminar, pastor. É, Eu tem fico que terminar. chocado com essa situação. Foi terrível isso. Aqui Hein? do- O maior do desastre Colatina. ecológico da história do Brasil. E do mundo também, se a gente for analisar assim, É, né? foi o O maior- Brasil é um dos maiores países do mundo, né? Triste. Nós estamos realmente sob Mas Jesus vem aí, né? Jesus vem, né? Eu espero. Isso, então, Domingo, uma boa semana para todos vocês, né? um bom domingo aí, né? Uma ótima semana e até o próximo ponto de encontro, né, Celso? Amém, irmãos. Tenham Deus uma boa tarde e ora vem, Senhor Jesus. Maranata, hein? Maranata. Dizer com mais do que palavras te amo, Senhor. Hoje eu vim aqui gritar pro mundo inteiro que é teu, meu amor.